Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de Geografia do 7º ano. Nós estamos na semana 6 e o tema da aula de hoje, gráficos. Cara estudante, nessa semana você vai interpretar variados tipos de gráficos e analisar dados do Brasil a partir deles. Os gráficos são recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e compreensão das informações e divulgação de pesquisas em jornais, revistas, panfletos, livros e televisão, e é um recurso da estatística muito usado na geografia. E vale aqui a dica para você, estudante, vestibulares e Enem caem bastante gráfico. Principais tipos de gráficos. Existem vários tipos de gráficos. Os principais tipos são os gráficos de colunas, barras e setores, também conhecido como gráfico de pizza, pois são usados para mostrar como o todo se divide em partes, para apresentar proporções. Independentemente do tipo do gráfico, todos os gráficos devem ter claramente indicados o seu título, o título do eixo das abscissas, horizontal, e do eixo das ordenadas, vertical, a legenda e a fonte dos dados da pesquisa, assim como acontece na cartografia com os mapas. O gráfico de colunas é composto por duas linhas ou eixos, um vertical e outro horizontal. No eixo vertical, indicamos uma escala graduada de 0 até o valor máximo que queremos representar. E no eixo horizontal, construímos colunas, onde a altura de cada coluna informa o valor máximo pesquisado em cada item, como, por exemplo, o que está nesse gráfico de colunas aqui do lado. As colunas devem sempre possuir a mesma largura e a distância entre elas deve ser constante. Também podemos representar duas ou mais categorias de informações. O gráfico de barras também é construído sobre o plano cartesiano, primeiro quadrante. No eixo vertical são construídas as barras que representam a variação, medidas ou quantidades numéricas, dos dados na pesquisa realizada. O fluxo de informações, representado por um valor numérico, é indicado pelo eixo horizontal. As barras devem sempre possuir a mesma largura e a distância entre elas deve ser constante. Podemos representar duas ou mais categorias de informações, como está nesse aqui. Gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, né? Pode ver que uma fatia bem grandona aqui, né? Dá para dividir até em duas fatias aqui essa pizza, né? Recomendado para a visualização de informações de apenas uma categoria. Os gráficos de setores, ou pizza, são representados por círculos divididos proporcionalmente, de acordo com os dados da informação a ser representada. Os valores são expressos em números ou em percentuais. Não é recomendado o uso em 3 dimensões. Gráfico em linha, também amplamente utilizado. Utilizado quando se deseja trabalhar com duas ou mais informações provenientes de dados numéricos. O gráfico de linhas é composto por dois eixos, um vertical e outro horizontal, plano cartesiano, primeiro quadrante, e por uma ou mais linhas que mostram a variação, medidas ou quantidades numéricas dos dados na pesquisa realizada. Isto é, a movimentação dos dados no decorrer do tempo. É indicado quando uma das variáveis representa o tempo e se pretende revelar o movimento dos dados ao longo do tempo. Por exemplo, quantos alunos estão matriculados em cada série, né, ou por ano na nossa escola. Quando for analisar um gráfico, procure observar os seguintes pontos. O título ou objetivo do gráfico é claro? Seu conteúdo faz sentido? A fonte dos dados está explícita no gráfico, na figura ou no texto que acompanha? As informações foram obtidas de uma fonte confiável? Há rótulos adequados para os eixos, deixando tudo bem identificado? Os eixos começam em 0 ou não? As escalas dos eixos são constantes? Existem quebras nos eixos que sejam difíceis de notar? Existem elementos gráficos desnecessários ou que dificultem a visualização da informação?
Um caso bem específico que nós podemos utilizar esse gráfico de linha aqui, gente, é assim, até um exemplo ruim, né? A questão do número de casos de mortes por Covid, né? Se você está assistindo o jornal, acompanhando as notícias, né, a gente tem visto muito falar sobre isso, né? Então seria interessante a gente ficar por dentro disso. Tá joia? Vamos agora para as atividades. Número 1, resposta letra B de bola. Número 2, resposta também letra B. Número 3, observe o gráfico abaixo, responda as questões. Composição da população brasileira. Aí vem aqui o gráfico de pizza, né? Cada uma da composição, né, da população brasileira, negra, parda, branca, amarela ou indígena, né? Letra A. Qual foi a percentagem de brasileiros que se consideram pretos ou pardos em 2010? O que explica essa porcentagem? Os pardos passaram a representar a maior parte da população, 46,7%, aumento de 6,6%. E os pretos são agora 8,2% do total. Letra B. Qual foi a porcentagem de brasileiros que se autodeclararam indígenas? O que explica o baixo número de indígenas na população brasileira atual? Extermínios, epidemias e escravidão foram os motivos da redução. Foi após a década de 1980 que esse cenário mudou e a população indígena voltou a aumentar. De acordo com o Instituto Socioambiental, os povos indígenas têm crescido, em média, 3,5% ao ano. Muito obrigado a todos pela participação e até a nossa próxima aula.